Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa segunda-feira, dia 8 de março, estamos trazendo a palavra de Deus, nesse dia que celebramos também o Dia Internacional da Mulher, né? Queremos deixar o nosso abraço, a nossa gratidão por todas as mulheres que são testemunho de fé, de perseverança, de luta na igreja, na família, na sociedade. Que é exemplo de Maria, a mãe de Jesus, que gerou a salvação para o mundo, que as mulheres de hoje também continuam gerando esperança e nos ajudando a ter um mundo mais terno, um mundo com mais amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 4, versos 24 ao 30. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua própria terra. Ora, para dizer a verdade, no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, o profeta Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Serepta, na Sidônia. No tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvir essas palavras, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram Jesus. Levaram-no para o alto do morro, sobre o qual sua cidade estava construída, a fim de precipitá-lo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria, na sua cidade. Jesus aqui enfrenta a primeira rejeição, que será uma das muitas que ele vai sofrer. Esse texto continua, aquela volta de Jesus a Nazaré, quando ele vai à sinagoga no sábado, lê a profecia de Isaías, e quando ele começa a explicar as Escrituras com muita sabedoria, todos ficaram com os olhos fixos nele. Admirados, porém começaram a se questionar. Esse não é o filho de José? Esse não cresceu aqui perto de nós? Esse nós não sabemos a origem dele? E por ser de uma origem simples, por ser um do povo, por ter crescido junto aos seus, Jesus foi rejeitado. É interessante que essa rejeição de Jesus era constante na vida dos profetas. Jesus cita aqui no Evangelho de hoje Elias e Eliseu, que tiveram que sair da sua cidade para mostrar o seu poder, para mostrar a sua profecia. Parece que Jesus está dizendo aqui, mais do que uma rejeição pessoal, o povo rejeita a profecia. E talvez hoje isso não é tão diferente. Quantas vezes nós gostamos muito de uma igreja que reza, que adora, que celebra, mas nós não gostamos muito quando a igreja toca em algumas realidades mais sensíveis da sociedade.
Alguns chegam a afirmar: o serviço da igreja é a oração. Sim, por excelência. Por excelência, a igreja cuida da vida espiritual das pessoas. Por excelência, a igreja presta um culto de adoração a Deus. Mas, por outro lado, nós não podemos aceitar uma igreja que presta culto a Deus, que não denuncia a escravidão, a opressão, a guerra, as armas, a morte. Porque o maior culto a Deus é o ser humano vivo. A vida do ser humano saudável é o maior culto que a igreja e que cada um de nós podemos prestar ao Senhor. Então, quando a igreja fala do meio ambiente, quando a igreja denuncia a corrupção, quando a igreja trabalha a acolhida, isso não tem nada contra o Evangelho. Pelo contrário, é a igreja exercendo a sua profecia. Mas quantas vezes nós hoje continuamos rejeitando e matando os profetas. A sorte de Jesus foi a sorte de todos os outros profetas. E por que não? É a nossa sorte quando também temos uma religião corajosa, profética. Então hoje nós vamos pedir para Jesus esta graça de nós não desanimarmos diante das perseguições, não desistirmos da profecia, não calar a nossa voz diante das rejeições. Mas ao contrário, o Evangelho é belíssimo. Quando eles levam Jesus para o alto do morro, para jogá-lo morro abaixo, Jesus o que ele faz? Passando pelo meio deles, segue o seu caminho. Jesus não enfrenta, mas Jesus também não se cala, nem muda o rumo da sua missão. E passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Essa coragem e essa firmeza profética, às vezes nos custa. Quantas vezes, diante das rejeições, das perseguições, preferimos nos calar. Principalmente quando temos ameaças, e ameaças de perda de privilégios. Aí preferimos rezar, 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 e não tocar nas realidades que destroem e matam a vida. Um profeta não é recebido em sua própria pátria. Porém, é preciso profetizar. É preciso denunciar a morte. É preciso anunciar a esperança e a vida. Que nós também hoje, passando pelo meio deles, possamos seguir o nosso caminho com a verdade, com a profecia, com a igreja corajosa e solidária. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.